Liber. Ótimo. Lívia, é o seguinte, essa questão que a gente está colocando aí sobre essa certa incapacidade do indivíduo sozinho modificar, né, um determinado conteúdo moral da sociedade, modificar determinado condicionamento de ação, modificar determinadas normas, modificar determinados padrões, né, sociais, né. É uma questão que Durkheim coloca na teoria dele, né, porque ele coloca que individualmente, né, nós não temos capacidade de mudar um fenômeno social, né, porque esse fenômeno ele depende de um determinado estado de opinião que ele é criado socialmente, né. Durkheim dá a dica assim, olha, o indivíduo quando ele nasce, ele já encontra pronto, né, esses fenômenos sociais, né, ele já encontra a língua pronta, já encontra a religião pronta, já encontra o direito pronto, já encontra tudo pronto, né. Então, Durkheim parte do princípio, né, quer dizer, em Durkheim, né, não aparece, né, uma formulação de como é que esses fenômenos eles são criados, né, por quem que eles são criados, né, e qual é, né, o poder, né, que cria esses fenômenos, né. Então, essa ausência, né, do pensamento de Durkheim, né, é uma espécie de debilidade no pensamento dele, porque ele não considera no pensamento dele a questão do poder, né, essa capacidade que uma pessoa tem de impor sua vontade sobre, né, as outras pessoas, né. Durkheim já parte do princípio, né, porque ele considera o social, né, então ele já parte do princípio, né, daquilo que já foi edificado socialmente, né. Então, já sendo social, né, ele já considera como algo que consagrado, né, socialmente, já está instituído pela sociedade, né. Então, Durkheim ele parte desse princípio, né, de que o social ele já está estabelecido, né, e o indivíduo não tem essa capacidade, por exemplo, de reagir, né, e instituir o fato social por si mesmo. Por exemplo, e ele fala assim, olha, toda vez que eu me insurjo contra um determinado fato social, né, essa força do social ela já se insurge contra mim com alguma sanção, né, que pode ser tanto uma sanção no nível de ferir a reputação da pessoa, né, aquela sanção que o indivíduo, de falar mal do indivíduo, da pessoa ficar mal falada, da pessoa ter um determinado comportamento que é reprovado, de fofoca, de uma série de questões, quanto a própria sanção que a sociedade faz no sentido de prisão, de assassinato, né, uma série de questões, né, que a sociedade, mecanismos que a sociedade utiliza para coibir o comportamento desviante, né? Então, Durkheim já parte do princípio do social como algo instituído. Ele não considera, né, quando foi que isso foi criado e por quem que isso foi criado, né? Mas professor, rapidinho. Diga. Então, no caso, essas regras, esse conjunto de regras, eles mudam de acordo com o período da história? Aí tem uma coisa em Durkheim que é interessante, né? Mudam de sociedade para sociedade, porque é uma questão que é socialmente instituída e também muda conforme o contexto histórico, né? Tanto é que Durkheim não exatamente, ele não desconsidera a questão da dinâmica social, né? Que é o quê? Essa capacidade que a sociedade tem de mudar, né? Tanto é que dentro do arcabouço teórico dele, né, tem a questão da anomia, que é justamente quando as regras da sociedade elas não estão claras, porque houve um processo de transformação, e aí os indivíduos não tendo muito claro, porque como essas regras mudaram, e mudaram radicalmente, né, aquele consenso ele sofre um abalo e o indivíduo não tem, né,
essa capacidade, o programa já não está correspondendo às ações do indivíduo, já não tem esse programa pré-estabelecido para o indivíduo agir, né? Porque as regras mudaram, né? E é justamente o contexto no qual o Durkheim começa a produzir, né, a teoria dele, que é justamente, né, Durkheim. Ele nasce, né? Você tem a Revolução Francesa em 1789, né? E aí, Durkheim, né, ele já está vivendo, né, numa determinada geração que sofreu vários traumas políticos, né, que acometeram a sociedade francesa, né? O primeiro deles foi a Revolução Francesa de 1789, né, que aí trouxe aquele grande terror, né? Robespierre enlouqueceu e instituiu o terror, começou a matar muita gente, as pessoas não podiam falar nada, forçou aquela coisa da igualdade, de tal forma que qualquer indivíduo que fizesse qualquer menção aos privilégios antigos da nobreza, as pessoas ficaram com muito medo, as cabeças rolaram, inclusive de tal forma foi tão grande que o próprio Robespierre não sobreviveu, né? Ele próprio foi, né, uma vítima da Revolução Francesa, do seu próprio terror, de suas próprias ações. Ele foi um que foi, né, guilhotinado, né, em razão disso, né? Então teve a Revolução Francesa e seguiu-se uma determinada instabilidade política após a Revolução Francesa, né? Porque aí você teve aí teve esse período aí revolucionário da Revolução Francesa, depois teve uma experiência de república, teve uma experiência de comunismo muito rápida, né? Que foi a Comuna de Paris, em 1848, né? Quer dizer, uma revolução que os proletários tentaram, né, tomar o poder e instituir um comunismo, que justamente foi justamente a base empírica do pensamento político de Marx, está aí nessas experiências de tentativa de implantação do comunismo na França, foi duramente rechaçado pelas autoridades burguesas, né? Depois disso, né, teve um golpe, né, de Napoleão III, que instituiu um golpe e implantou uma ditadura, uma volta da monarquia. Quando Durkheim, vejam bem, estou tentando explicar para vocês, né, porque essas coisas nem sempre apenas teoria e nem sempre é apenas observação da realidade, tem aí um aspecto do indivíduo, né, que está presente aí, né, do contexto político e social no qual o indivíduo está vivendo, né, e está produzindo a sua teoria, né. Então, quando Durkheim começa a produzir a sua teoria, ele está vivendo aí nesse período traumático aí no qual a sociedade francesa está tentando recuperar a estabilidade, né? Está tentando recuperar o consenso, está tentando recuperar a sua solidariedade, né? Que é quando é instituída a Terceira República, né? Porque teve a Primeira República, depois teve a Segunda República, intercalada por revolução e por golpe, né? Aí tem a Terceira República na França, que ela, quando ela volta, ela está com essa preocupação de durar, né? E como é que não tinham nenhuma experiência sobre isso, né? Sobre como é que poderia durar um regime político desse, né? Porque a única experiência que a França tinha de regime político duradouro era justamente o regime político que vigorou durante o feudalismo, que seria a monarquia. Não tendo essa experiência, né? E durante o período da monarquia, o período do feudalismo, né? Além de você ter ali essa durabilidade da monarquia, ao lado dela também você tinha aí, era de certa forma assegurado pela questão da tradição, pela questão da religião, pela questão da autoridade, que eram todos ideais que foram duramente rechaçados pela Revolução Francesa, né? Então, como é que uma sociedade ela pode manter a sua liga, manter a sua ordem, né, quando a questão da tradição, a questão da religião, que era o que dava a liga, né, que instituía a moral da sociedade, ela foi, de certa forma, rechaçada e colocada em segundo plano em favor
de valores como a igualdade, a fraternidade, a liberdade e o individualismo, né? Então, essa questão é uma questão que preocupava, né, essas pessoas. E Durkheim, né, produziu nessa época, né, e Durkheim, né, tentava, de certa forma, encontrar uma solução, né, para isso, né, colocando o seguinte, né, que olha, ele fala o seguinte, olha, essa quebra, né, para Durkheim tem um pensamento que Durkheim, de certa forma, ele bebeu ali, né, em Kant, né, então aí tem esse ranço positivista no pensamento de Durkheim, né, que é o quê? Que a sociedade, o social se explica pelo social, é quase como se fosse um fenômeno natural, em que a intervenção humana, né, não consegue provocar, né, grandes alterações, né? Então, também. Para mim também. Oi? Pensei que eu tinha caído. Oi? Eu tava achando que minha internet tinha dado pau. Ô, a internet caiu. O que aconteceu? Caiu aí? Ih, será que ele tá vendo? Oi? Acho que não. Viu? Oi? Vocês estão me ouvindo? Deve ter caído a internet da casa dele de novo. Eita porra. Pessoal? Caiu foi tudo, porque até a imagem dele caiu. Pior que a minha Gente, internet pra mim tá péssima. normal. Eu tô ouvindo o professor, eu tô ouvindo ele. Mas não tá pior que a dele, não. Ah, é todo mundo caiu. Ei, pessoal, Que horror. eu ainda estou aqui. Gente, tá normal. Hã? Ele tá falando. Tá? A imagem Tá dele aqui. falando. Ele Normal. tá falando. Transmite pra gente aí, por favor, a aula. Ele tá ouvindo conseguindo você ver. falando. Ele tá ouvindo. Ué. Professor, pra algumas pessoas caíram. Caiu super. Pra mim não tá, não. O que está acontecendo? Ué, não tem ouvindo ele. Caiu pra algumas pessoas. Ué. Caiu pra algumas Caiu pessoas. super, velho. Pra mim não tá aparecendo nada, saca? Engraçado que o pessoal tá falando no Aqui chat. não tá aparecendo nada e eu não tô Nem pra ouvindo mim. isso com ninguém, saca? E não. Não tá aparecendo A nada, não. imagem dele tá aparecendo. Tá, a voz dele tá tudo aqui, gente. Não caiu, não. Meu Deus, velho. Meu Deus, Eu vou como? sair da reunião e vou. Sai e também, volta tchau. pra você. Essas aulas online. meu Voltou. Deus. Agora eu tô vendo. Peraí, que eu vou abrir a porta para ver se o roteador pega melhor. Para ver se é algum problema do roteador. Peraí. Ah, agora sim. Sim, pessoal, vocês. Agora eu tô conseguindo lhe ver e lhe ouvir. Acho que foi um erro mesmo. Vocês estão me ouvindo? E agora? Como é que tá aí? Sim, ainda não sim. vejo ele, Agora velho. sim. Ele já tá falando, normal? Já. Travou de novo. Não, pra mim. Ele tá Sai falando, da tô sala, ouvindo entra ele. de novo. Aqui não tá Sai da sala, aparecendo entra de nada. novo. Acho que Nem resolve. pra mim, Sai, cara. sai da sala e entra Peraí. de novo. Velho, de que novo. merda. Ah, Voltou Agora o meu agora. peraí. Voltou. Deu, não voltou. Ah, tá aqui. E agora? Tá caindo e voltando, pô. Nossa. Bom, eu espero então que pelo menos a gravação, né, fique, né, para que, né, possa. Até onde vocês ouviram, pessoal? Cadê O o que foi que professor? vocês ouviram? Ele tá normal. Cara, eu não tô vendo nem ouvindo ele, saca? Eu também Não é não, brincadeira. velho. Pra mim também, eu já a terceira vez que eu entro, velho, saca? E ele fala, voltou pra mim, voltou. Voltou aqui. Ele fala 3 Professor. segundos e trava, saca? Professor, Oi. ele tá ouvindo a gente? Ó, ele tá aqui. Gente, Para a peraí. hora que eu estou ouvindo vocês aí. Ah, ó, aparentemente voltou pra mim. Sim, até onde vocês ouviram? Debateu até uma bad agora aí, né? Sinceramente. Tá cortando. Ouvindo agora. Olha, tem um pessoal aí que fala e fica uma voz eletrônica aí, aquela voz. Eita. Sim. Cortando muito pra mim. Gente,
Professor, para Tá algumas voltando, pessoas não tá sério. pegando. Será que é minha internet, velho? Mas você continua me Não tá ouvindo? pegando aqui também, não, meu. Ó, gente, se normal, fosse a é. internet, eu acho assim, se fosse a internet da gente, a gente não conseguia se ouvir, saca? Mas a gente tá se ouvindo. Mas eu tô ouvindo vocês todos Tá aí. ouvindo um ao outro. Não é? Eles não estão ouvindo o senhor, professor, eles não estão te ouvindo. Nem vendo. coisa. Tá Exato. cortando. Ei, João, quer ver? Faz um teste, liguei a tua câmera, rapidinho, por favor. É só botar minha roupa aqui rapidão, peraí. Beleza. Mas se quiser ficar sem também não tem problema. Ó, liguei a minha. E aí? Consegue me ver? Ó, viu? Tá aparecendo, a minha também tá ligada. Sim, Aí, tá ó. tudo normal. Eu aparecendo. a internet do professor, não sei. Olha, ele não tá nem mais aqui na sala. Quem não tá Não, na sala? também não Eu? tá aqui. O professor Tá, saiu não, da pera, sala, pera. Márcio. Quem Não, saiu ele da tá. sala? Eu? Tá. Eu tô Ó, aqui ele... na sala. Cara, Agora eu tô ouvindo ele, Eles mas não estão te ouvindo, professor, eles não estão eu te tô ouvindo, ouvindo. mas é bem cortada a voz dele, loucura. velho. tá Eu também. cortando pra mim. Que loucura. Deixa eu ver o DJ. Aí ele falou que loucura. Agora eu vi também. Eu também tô achando. Eu vou tentar continuar, né? E vamos ver se a Ah, gravação... pronto. Vai sair. Voltou. Isso. Tá voltando. Tá, eu vou tentar Agora continuar e ver se a gravação fica tem corte, né? Para ver se a gente consegue dar continuidade, né? Então, Agora o que eu tô querendo... professor. Certo, o que eu estou querendo dizer... Então, quando a Terceira República voltou, quando a Terceira República assumiu o poder na França, eles estavam com essa preocupação de como é que eles vão manter essa coesão social, né, esse consenso social, né, tendo em vista que essa questão da Revolução, né, ela necessariamente ela traz, né, um dissenso social, né, traz uma situação, né, que Durkheim vai chamar depois de anomia, né? Então, para para a Terceira República, né, e para as pessoas que tinham alguma relação com elas, essa questão do conflito é ruim, né? Necessariamente ele é ruim, né? E essa questão do poder do indivíduo de instituir alguma coisa, de mudar alguma coisa na sociedade, também necessariamente é ruim porque traz, né, esse trauma que a sociedade, né, passa a conviver com ele, né? Então, Durkheim, ele é desse período, né? Então, ele vai produzir em cima disso, né? Inclusive, Durkheim, ele se aproveita dessa situação justamente para instituir a sociologia como uma disciplina científica, né? E para assegurar um lugar para ele e para a sociologia, tanto dentro da instituição universitária, na França, quanto, né, dentro dessa sociedade francesa que está acontecendo, né? Então, não é à toa, né, que Durkheim vai eleger como a religião, né, como um objeto de estudo privilegiado para ele, né? Porque, segundo ele, quem cria a moral que vai governar o pensamento e o comportamento dos indivíduos em sociedade vai ser a religião, né? Então, tentando responder a tua pergunta, né? Para Durkheim, né, quem cria esses padrões de comportamento, quem tem esse poder de transformar a sociedade, é justamente esses indivíduos que estão nessas posições dentro dessas instituições que instituem e consagram a moral, né? No caso, os religiosos, né? A religião que institui esses padrões de comportamento na sociedade. Os indivíduos, em razão de estarem incluídos dentro desse contexto social, né, eles passam a agir dessa forma, seguindo essa moral, que, segundo Durkheim, é incutida na mentalidade dos indivíduos, né, por um processo de socialização que os atinge desde o nascimento, né? Quando a criança chega na família, ele vai aprendendo, né, numa situação de tentativa e erro, né, o que ele pode fazer, o que ele não pode, até onde vai, né, a sua capacidade de interferir, né, e aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode fazer,
né? Durkheim, ele é um... Então tem essa questão, né? Para Durkheim, o poder necessariamente é uma coisa ruim, né? Porque o poder traz o conflito, né? E o conflito, ele traz um desarranjo, né? Uma desordem na sociedade, né? E, professor, então, dentro de uma certa ordem, digamos assim, certos padrões, o indivíduo ele chega na posição de poder, de influência, e a partir das ações dele, direcionadas à sociedade, ele consegue influenciar, digamos assim, até mudar, de acordo com o que eu entendi que você falou, essa ordem. Então, a partir da própria pessoa, essa ordem é alterada, dependendo da posição de influência que essa pessoa tem. Mas só que em Durkheim, né, a gente precisa pensar assim, olha, porque na sociologia não é que nem na história, né? Porque na história diz assim, olha, tal ano, né, é o ano tal que acontece tal coisa, né? Na sociologia, é sempre assim, de acordo com quem você está falando, né? Quer dizer, então não é assim, olha, as afirmações que a sociologia faz são sempre assim, ó, de acordo com a teoria tal, ou de acordo com o pensamento de fulano de tal, é assim, né? Então, de acordo, se a gente for pensar essa questão a partir de Durkheim, né? Porque a prevalência para Durkheim é sempre do social sobre, né, o individual, né? Então, Durkheim vai pensar a partir de sociedade e de instituições sociais, né? Então, quem institui, né, essa moral, quem institui essa forma de pensamento, quem institui o conhecimento na sociedade, é uma instituição, né, chamada religião, né, que foi quem instituiu a moral, tendo em vista que isso cumpre uma determinada serventia para a sociedade. Por quê? A sociedade, ela precisa, né? O Durkheim fala, olha, um fenômeno social, ele se explica por outro fenômeno social, né? Então, a moral que existe dentro de uma sociedade, ela é explicada pela existência da religião, né? Então, os indivíduos que fazem parte desse conjunto de pessoas, né, que constituem a religião, né, é que instituem essa moral a partir dessa religião, mas eles não instituem, por exemplo, a partir da cabeça deles, né, porque isso tem uma tradição que remonta a séculos, né? Quer dizer, eles podem até alterar, mas isso vem, né, dos ancestrais que passaram esse conhecimento para seus filhos, que foram passando adiante, e aí, né, vai sendo renovado, né, esse ideal, né, que existe na sociedade, né, que é justamente que explica tudo, que controla tudo, né, é uma coisa que não foi construída por uma pessoa individualmente, mas é um acúmulo de geração para geração, né? É isso que Durkheim está colocando, né? Porque Durkheim não prevê, né? E aí a gente precisa estar o tempo todo falando isso. Olha, Durkheim não prevê no seu arcabouço teórico a questão do poder e da dominação, porque isso aí vai ser, né, algo que em Durkheim vai ficar, só porque Durkheim vai tentar, vai enfocar essa necessidade que a sociedade tem de respeitar a moral, né? Os indivíduos eles vão se adequar a essa moral, né? Porque isso esse social, esse ideal está dentro da cabeça dos indivíduos, né? E eles aprenderam isso, né? Aí de outros indivíduos mais velhos, seus pais, seus líderes religiosos, uma série de pessoas, né? Então, para Durkheim, é isso que ele, né, tá colocando, né? Que ele vem focando aí, né? Então, quer dizer, esses autores, eles têm, né? Isso é importantíssimo que vocês compreendam isso, né?
cada um desses autores, isso é fundamental para vocês entenderem sociologia, né? Que é o seguinte, cada um desses autores tem, né, uma certa debilidade num determinado ponto, né? E aí, quando você pensa a partir de um determinado autor, você, por exemplo, você vai pensar a partir de Durkheim, né, um determinado ponto, né? Por exemplo, você vai, por exemplo, eu quero pensar a questão da ação social, como é que os homens agem em sociedade. Eu posso pensar a ação social a partir de Durkheim e eu posso pensar a ação social a partir de Weber, que é um autor que contrasta vivamente com Durkheim nessa questão da motivação da ação social, né? Se eu penso a ação social a partir de Durkheim, né, eu vou dizer o seguinte, olha, o comportamento que o ser humano tem em sociedade, ele é condicionado por um determinado padrão que é instituído socialmente, e esse comportamento ele é quase que automático, né? Porque o indivíduo, ao agir, ele está seguindo as normas e os padrões da sociedade. E professor, última pergunta, prometo. Diga. Em qual momento, então, esse padrão é alterado na cabeça de um indivíduo para que ele possa influenciar a sociedade a partir da ação dele? Tem como saber? Durkheim estuda isso? Em Durkheim, você não vai responder essa pergunta, né? Quer dizer, porque Durkheim vai dizer o seguinte, olha, o fenômeno social, ele deve ser considerado, né, como um fato coletivo que é independente da manifestação individual que ele possa vir a ter. É um fenômeno que ele é criado coletivamente e existe como algo coletivo a ser respeitado ou não, né? Mas o que Durkheim está colocando é o seguinte, olha, a existência do fenômeno como um fato coletivo. Por exemplo, a hora, né? A hora que nós seguimos, ela existe independentemente da manifestação individual de cada um de nós. Se nós marcamos uma aula para as 14 horas, né? Vai ter gente que vai chegar às 13h50, vai ter gente que vai chegar às 14 horas, vai ter gente que vai chegar às 14h20, mas independentemente dessas manifestações individuais, né, o parâmetro que todos seguem é o horário que foi marcado, que é 14 horas. Você não pode, por exemplo, mudar a seu prazer e dizer, olha, não, 14 horas não é nessa hora que você chegou. 14 horas é 20 minutos depois, que é quando eu cheguei. Eu cheguei às 14 horas, que é justamente quando eu cheguei, que é às 14h20, né? Quer dizer, independentemente de você ter chegado às 14h20, né, às 14 horas é o horário que aconteceu 20 minutos antes, né? Então, existe o fenômeno, o fato social, ele existe independentemente da manifestação individual e da vontade individual, né? Sendo que se você segue, né, o padrão social, você recebe, você está incluído na sociedade, você está agindo de acordo com as normas e os padrões da sociedade. Se você não segue, né, é comum você receber uma sanção por causa disso, né? Exatamente por esse motivo é que Durkheim vai considerar a questão do crime, por exemplo. O crime é quando a pessoa vai e vai contra os parâmetros da sociedade porque ele não aceita, né, esses parâmetros, né? Ele comete um crime. Só que a sociedade, ela reage a esse crime, né, dando a devida sanção ao indivíduo, né? E aí Durkheim fala, até mesmo o crime, ele tem uma função social, que é justamente o fato, né? O que é um fato normal numa sociedade? O fato de haver uma regularidade, de você encontrar em várias sociedades, né? E o fato de ele cumprir uma determinada função na sociedade. O crime, ele tem uma grande regularidade na sociedade, em toda a sociedade existe crime, então é algo que provavelmente tem uma função em todas as sociedades, porque senão ele não existiria, né? Qual seria a função do crime? É justamente evitar o crime, né? Porque o que acontece? Como existe a sanção,
né? O crime ele ajuda a reforçar o comportamento contrário ao crime, né? Porque quando no momento em que o crime ele é punido, né? Ele reforça o ideal, porque ele lembra a sociedade, né? Qual é o comportamento que é considerado aceito, né? Que é o comportamento correto a ser tomado, né? Então, ele está falando sobre isso, né? A consideração da vontade do Durkheim, ele tem um aspecto. Isso não é muito falado, porque a sociologia, durante muito tempo, tentou se. Durkheim tem um pedacinho de Durkheim que vai contra a questão da psicologia, né? Dizer que. Porque Durkheim queria instituir um objeto para a sociedade, para a sociologia, que seria o fato social, que só poderia ser investigado de forma objetiva, né? Positivismo de Durkheim aí, e de fora como se fosse uma coisa, né? Do mesmo jeito que a química estuda seus objetos, do mesmo jeito que a física estuda seus objetos, então o fato social deveria ser estudado por um sociólogo como uma coisa com a mesma objetividade que as outras ciências estudam seus objetos. Então não poderia ser investigado a partir de... Isso aí durou muito tempo no pensamento sociológico, viu? Muitos autores se viram às voltas com essa questão. Essa questão de, já que eu pertenço a uma determinada sociedade, se eu quero entender um fenômeno, não basta que eu reflita sobre ele. A maneira, né, de um filósofo que vai refletir sobre um fenômeno e vai, pelo fato de ele ser da sociedade, por intermédio da introspecção, eu posso compreender algo sobre aquele fenômeno. Né? Durkheim bateu forte contra isso. Disse, não, né? Para você compreender um fenômeno, você deve levantar fatos, né, sobre esse fenômeno e compreender por que esse fenômeno acontece na sociedade, o que ele está, né? Por que ele existe ali, o que tem por trás daquele fenômeno. Se ele existe, tem alguma razão, algum motivo, né? Uma causa, alguma coisa está... Qual é a causa desse fenômeno? E você não vai descobrir a causa desse fenômeno sentando numa biblioteca e refletindo sobre esse fenômeno, né? Por mais que você faça parte da sociedade, porque a causa desse fenômeno não está na sua cabeça. A causa desse fenômeno está na sociedade que o criou, né? É preciso que você trabalhe com fatos, com dados, que você levante e investigue, né, qual é a razão, qual é a causa desse fenômeno, né? E aí você vai descobrir por que esse fenômeno existe, né? Aí, ao fazer isso, né, ele institui um objeto para a sociologia, né? Mas só que tem um aspecto no pensamento de Durkheim que justamente que Durkheim ele foi estudar na Alemanha. E lá ele estudou com o fundador da psicologia moderna, que é Wilhelm Wundt, que é um filósofo, um psicólogo, pai da psicologia moderna, né? E Durkheim aprendeu alguma coisa com ele, né? E aplicou isso na sua sociologia, né? Basicamente, né, na questão, né, da interferência que o social possui sobre a questão da subjetividade individual de cada um, né? Então, quando Durkheim vai falar de fato social e de comportamento, de ação social, ele está dizendo o seguinte, olha, o indivíduo ele age influenciado pela sociedade, porque ele recebeu essa influência, esse social interferiu na subjetividade desse indivíduo, né? Isso... A maioria durante muito tempo na sociologia, né, ninguém, né, nem procurou saber disso, ninguém nunca nem falou disso por causa dessa questão de Durkheim com a questão da psicologia. Mas se você pegar, por exemplo, os trabalhos de Durkheim do final da vida dele, ali de 1920, quando ele começa a falar sobre essa questão da religião, quando ele começa a falar sobre representações individuais, que é justamente um conceito da psicologia social, representações coletivas e representações individuais, tem um texto de Durkheim chamado Representações Individuais e Representações Coletivas, no qual Durkheim demonstra
um amplo conhecimento que ele tem sobre processos psíquicos, né? Então, quando o Durkheim vai falar de ação social, que é uma coisa que diferencia Durkheim de Weber, né? Quando o Durkheim vai falar em ação social, o Durkheim vai falar numa ação social que acontece de forma inconsciente, né? Que o indivíduo, leiam as regras do método sociológico, quando o Durkheim vai falar em fato social, quando ele diz assim, olha, quando eu exerço meus deveres de esposo, de pai, eu estou cumprindo um padrão de comportamento que está estabelecido antes de mim, nas regras, no arcabouço jurídico, na questão religiosa. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, olha, o indivíduo ele não raciocina, né, sobre isso. Ele não racionaliza isso, né? Porque o indivíduo, isso acontece de forma inconsciente. Por quê? Porque o indivíduo está agindo de acordo com a influência que a sociedade mantém sobre ele, né? Então, nós falamos muito de Durkheim, né? Já se passou mais de um horário de aula, né? A gente falando de Durkheim, né? Mas não deixem de ler o texto como complemento, né? E aqui esse momento é um momento de tirar dúvidas, é um momento também da gente, né, discutir e debater, né, essas questões que estão sendo colocadas, né? Então, essa não é uma disciplina de autores, né? Vocês vão ter uma disciplina sobre Durkheim no próximo semestre, vão ter uma disciplina sobre Marx daqui a 2 semestres, vocês vão ter uma disciplina sobre Weber daqui a 3 semestres, né? Essa disciplina é uma disciplina sobre sociologia, né? Então, quando eu estou falando de Durkheim, quando eu estou falando de Weber, e quando eu estou falando de Marx, eu estou falando de sociologia, né? Então, aqui o que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte, que a sociologia, né, demonstrar para vocês, né, vocês já devem ter percebido isso, a importância que esses autores têm para a constituição do pensamento sociológico, ou para algo que a gente pode chamar de perspectiva sociológica, né? A perspectiva sociológica é constituída de muitos elementos, né? Um desses elementos é justamente essa questão teórica, que ela é importante, porque quando você vai pensar, eu não falei ainda agora para vocês, que quando na sociologia a gente fala assim, olha, segundo fulano de tal, a gente interpreta esse tema dessa forma, né? Então, para a sociologia, é extremamente importante a gente considerar essa forma de pensamento desses autores, né? Da forma como eles enxergaram a sociedade, né? Mas eles não enxergaram a sociedade à toa, né? Tem um contexto social no qual eles produziram, né? Que influenciou sobremaneira o pensamento deles. Tem os dados que eles levantaram, né? As observações que eles fizeram, né, os estudos aos quais eles se dedicaram para poder construir essa teoria, né? Eles são considerados os clássicos da sociologia, esses 3, né? Eles não foram os únicos, né? Junto com Weber, por exemplo, existiu Simmel, junto com Durkheim existiu esqueci agora o nome do outro autor, mas teve outros autores também que publicaram junto com, inclusive, mulheres que foram invisibilizadas, né, porque em razão do machismo, né, da existência, né, dessa coisa do homem, né, ser considerado, né, quer dizer, então existiu, né, esses 3 são considerados, né, os pilares da sociologia ou os autores, os clássicos da sociologia, né? Esses autores, eles não construíram sua teoria, né, no limbo, né? Eles construíram isso ali junto com a sociedade, né? E ali nos ajudaram a constituir, né, um pensamento sociológico, ou que a gente pode chamar de
a perspectiva sociológica, né? Em razão disso, né, quando a gente fala da perspectiva sociológica, né, a gente está falando que a sociologia ela está assentada aí em alguns pilares, né? Então, dois pilares fundamentais da sociologia, né, é o fato de que ela tem um âmbito teórico, que é o que nós estamos discutindo aqui, ela também tem um âmbito empírico, né? Quando a gente fala no âmbito teórico, né, da sociologia, né, a gente está dizendo que a forma como, né, a sociologia ela interpreta, né, os fenômenos, né? Esse é o âmbito teórico, né? E na interpretação desses fenômenos, né, a gente tem os três autores fundamentais, né, que a partir deles é que a gente vai começar a constituir, né, o pensamento sociológico, essa perspectiva sociológica, né, que são esses três autores que nós estamos discutindo aqui, né, que é Durkheim, Marx, né, Marx e Weber, né, esses três autores aqui que eles nos dão, né, o que eles nos fornecem, né, um arcabouço teórico completo, né, um arcabouço teórico que é a forma como eles enxergam, né, a sociedade, né, conceitos, né, que eles criaram para a gente poder compreender, né, os vários fenômenos e tentar dissecá-los, né, e também aquilo que a gente pode chamar de heurística, que é o quê? Que é as regras a partir das quais, né, esses autores pensam questões metodológicas, né? Que é aquela coisa ali que a gente vê na aula de filosofia, que é o método comparativo, o método, né? Então, eles têm aí né, cada um deles tem uma heurística própria, né? E eles pensam um método de uma determinada forma, né? Então, dentro do âmbito teórico, né? Três pilares fundamentais são Durkheim, Marx e Weber, né? Não são os únicos autores, né? Mas o pensamento sociológico ele foi se constituindo, né, a partir deles, né? Tanto é que no texto que vocês têm aí, vocês vão ver aí que, por exemplo, nós temos aí, né, perspectivas teóricas mais modernas, que seria o funcionalismo, perspectivas do conflito, né, interacionismo simbólico, teoria, né, da ação racional, né? Então, só retomando, né? Então, quando a gente pensa na sociologia, né, a gente fala, olha, tem que ser a partir de autores, né? A partir de alguém você está falando, né? Então, quando a gente fala, né, em Durkheim, quando eu estou pensando a sociedade, né, ou da motivação da ação social, ou aquilo que leva o indivíduo a agir, né? Quando eu estou pensando a partir de Durkheim e de Marx, eu estou pensando, né, a partir da questão da estrutura, né, que é o quê? Durkheim e Marx estão dizendo o seguinte: olha, o homem ele tem uma capacidade limitada de ação na sociedade, né? O indivíduo ele até tem uma capacidade de ação em Marx, né? Mas é muito limitada em razão da posição que ele ocupa, né? Tendo em vista a posição que foi determinada pela estrutura, né? Para essa capacidade de ação do indivíduo, né? Quando eu penso a partir de Weber, né? Eu já vou pensar, né, num outro aspecto que é, de certa forma, negligenciado por Durkheim e por Marx, né? Que é a questão da agência. Que é o quê? Porque Weber vai dizer o seguinte, olha, eu falei para vocês que Durkheim, né, a ação social em Durkheim é uma ação que ela se dá, né, inconsciente, porque o indivíduo incorporou essas regras e esses padrões da sociedade, né,
E a partir disso, a ação social dele, a ação dele vai ser, né, pré-determinada por essa estrutura, olha aqui, ó, vai ser determinado por essa estrutura que existe antes dele e vai continuar existindo depois que ele, né, morrer, né? Quando você pensa a partir de Weber, né, Weber vai pensar a ação social, né, como algo dependente da consciência do indivíduo, né? Da consciência ou da razão, né? Ou da racionalidade do indivíduo, né? Porque aí o que ele vai colocar? Ele vai colocar o seguinte, que Weber, né? Vai dizer o seguinte, olha, o indivíduo, ele, quando ele vai agir, ele pondera a sua ação, tendo em vista produzir um determinado resultado na sociedade, né? Produzir um determinado resultado na sociedade, porque quando ele age, ele pondera, por exemplo, qual vai ser a consequência, né, da minha ação, né? Qual seria a consequência da minha ação, né? Se eu agir de determinada forma, os indivíduos, eu vou receber dos outros indivíduos que convivem comigo naquele grupo social uma determinada resposta, né, daquilo que eu estou, né, fazendo, né? Então ele pondera essa ação, né? Durkheim é uma espécie de inconsciência, uma espécie de ação quase que automática, né? Porque em razão do processo de socialização que existe na sociedade. E em Weber nós vamos ter aí uma ação que ela é orientada conscientemente, né, pelo indivíduo, né, tendo em vista a produção de algum resultado, né? Weber vai aí enfocar esse aspecto racional de um indivíduo que não está amarrado a uma estrutura que determina a sua ação, né? Isso aí, né, é uma espécie de como é que eu posso chamar? Vamos dizer assim, uma espécie de não poderia chamar de pêndulo, não. Isso aqui é um binômio, né? Um binômio sociológico, vamos chamar assim, que é o fato de que a sociologia ela está, né, em razão do pensamento desses autores, né? A sociologia está o tempo todo, durante muito tempo, na constituição do seu pensamento, na constituição do seu âmbito teórico, né? Na constituição, né, do seu âmbito de interpretação dos fenômenos sociais, ela se constituiu a partir de binômios, né? O primeiro que foi colocado aí é esse binômio da agência versus estrutura, né? Que por exemplo, o que condiciona a ação social? É o quê? É essa consciência do indivíduo, essa intenção que ele coloca nas suas ações, né? Ou né, esse condicionante estrutural que determina o pensamento, a ação, a crença do indivíduo, à la Durkheim, né? Como Durkheim pensa, né? Marx já é menos do que Durkheim. Marx já, né, já não é tão do social assim quanto Durkheim, mas Marx coloca, olha, existem condições objetivas, né, que são dadas para o indivíduo, né, que determinam sua posição na sociedade, uma determinada posição de classe, né, uma determinada situação no qual ele, né, tem um certo quanto de apreensão da riqueza, né, determina a sua posição na sociedade, se ele vai ser um produtor ou se ele vai ser um explorador, né, e determina essa ação do indivíduo, né, que é limitada pela estrutura, pelo fato de ele estar numa determinada posição social, né.
Durkheim, né, vai colocar essa questão da estrutura de uma forma bem mais enfatizando essa questão aí do social, né, que vai se incorporando na mentalidade do indivíduo desde os seus primeiros anos de nascimento, né? Weber já vai puxar para a questão, né, colocada da agência, né? Então, quando a gente pensa a partir dessas questões, né, desses binômios, né, esse binômio agência e estrutura, né, ele vai determinar também outros binômios, né, porque quando você pensa a partir da estrutura, você está pensando a partir da objetividade, né? Pensem na objetividade de Durkheim, quando ele fala que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, independentes da posição individual dos indivíduos que se submetem a esses fatos, né? Isso é uma questão objetiva, né? Pensem na objetividade de Marx, quando ele fala, né, que existe a sociedade, ela é constituída de estruturas, né, que se sobrepõem umas às outras, né? Existe a estrutura econômica, a estrutura religiosa, a estrutura política, a estrutura do direito, né? Que ele vai classificar isso em infraestrutura e superestrutura, né? Isso é objetividade, né? Quando a gente pensa a partir de Weber, né? Quando ele fala da agência, ele está falando de uma certa subjetividade, porque o indivíduo ele está ponderando sua ação na sua mentalidade, raciocinando sobre isso, né? Esse pensamento, né, de Weber, de Durkheim e de Marx vai marcar a sociologia no sentido de que vai aparecer, né, essa questão da teoria, desse arcabouço teórico, dessa questão desse âmbito teórico ou de interpretação dos fenômenos da sociedade, ele vai originar diferentes perspectivas teóricas, né? Nós vamos ter diferentes perspectivas teóricas que vão pegar um ou outro desses autores, né? Porque como você tem aí esses binômios, né? Você tem binômios na sociologia, né? Você tem binômios na sociologia, né? Você vai ter aí, né, posições que, de certa forma, pelo menos na aparência, contrastam entre si, né? Que você vai ter aí autores que vão pensar de um jeito e autores que vão pensar de outro, né? Essas diferentes perspectivas teóricas, por exemplo, quando a gente vem falando de funcionalismo, né, a gente tem aí uma perspectiva teórica que ela é derivada do pensamento de Durkheim, em grande medida, né? Porque funcionalismo, primeiramente, ele pensa na questão de recupera essa questão da ordem, né? Como que a ordem se sustenta, né? Uma questão fundamental para o funcionalismo, né? Pelo fato de que, né, o funcionalismo vai dizer o seguinte: olha, as diferentes instituições sociais, os diferentes fenômenos sociais, eles concorrem para a manutenção da ordem social. Eles estão dizendo o seguinte: olha, existem funções que determinados fenômenos têm, né, que são funções que concorrem para a manutenção da sociedade, né? Os principais, vamos dizer assim, propagadores dessa perspectiva do funcionalismo, né, foi Parsons e Mertens, né? Então vamos ter aqui Parsons, Alcott Parsons e Robert K. Merton são aí um dos principais teóricos aí que propagavam a questão do funcionalismo, né? Pensando aí nessa questão aí do consenso, como é que o consenso ele vai se manter, né? Enfocando aqui, né? Aí pegando aí essa ideia da estrutura de Durkheim, né? A ordem, né? A ordem, a manutenção da ordem, né? A estrutura, o social, né? Que existem funções para a manutenção do social,
para a manutenção da estrutura, para a manutenção da ordem na sociedade, né? Passos e mestres aí são dois grandes, né, propagadores, né, do funcionalismo, né? Quando você pensa a partir, né, de Marx, né? Marx, né, ele foi um autor que pensou na questão da classe social, né? Ele foi um autor que pensou na questão do poder e da distribuição desigual de riqueza e de poder na sociedade, nessa divisão da sociedade entre duas classes fundamentais que são, de certa forma, antagônicas. Só lembrando aqui também, na questão da aula passada que a gente falou em filosofia da história, no qual, na filosofia da história de Marx, né? Marx pensava aí que o motor da transformação histórica era justamente essa luta, esse conflito, né? Conflito de classes existente na sociedade, né? E aí nós vamos ter aí autores que vão, a partir de Marx, enfocar a questão do conflito, do poder diferencial da sociedade, né? A questão, né, de que a sociedade ela é constituída por um determinado antagonismo. A história, aliás, que é quem determina o funcionamento da sociedade, segundo o pensamento da filosofia da história, né? A história ela é constituída por uma recorrência da existência do conflito entre, né, exploradores e explorados, né? Porque Marx vai explicar a história a partir do conflito, né? Falando aí que, né, o conflito, né, é explicado pela questão dessa existência de classes, né, na sociedade e de como que ao longo da história, né, a existência de classes diferentes foi produzindo essa dinâmica social, né, de transformação de elementos históricos, né? Lembrando de Marx, ele pensava, eu falei para vocês, Marx pensa a partir da economia, né? Então, Marx vai falar em transformação histórica pensando em modo de produção, né? Porque o pensamento dele está imbuído de um pensamento econômico, né? Então ele vai falar em modo de produção, né? E vai explicar a história a partir da transformação dos modos de produção que existem na sociedade, né? E aí é justamente o conflito do pensamento de Durkheim, de Marx, desculpem, é justamente o conflito que vai produzir a transformação, né? Que é justamente o que acontece quando você tem aí o pensamento de Marx, a passagem da antiguidade clássica para o feudalismo. Como é que foi que aconteceu? Foi quando os explorados se revoltaram, invadiram Roma, acabaram com Roma, né, e trouxeram e se tornaram dominadores. Que você vai ver ali, por exemplo, ali a Inglaterra vai se constituir, né? A Inglaterra era ali um aglomerado de tribos que guerreavam com Roma. Ali a Alemanha também não era diferente, a França, né, era lá os francos, os gauleses, né, que durante muito tempo guerrearam com Roma, né, que vai se tornar aí a Europa aí, que vai se tornar um Estado-nação, né, que vai se constituindo em Estado-nação, vai aparecer aquele reis ali, vai aparecer, né, esses senhores feudais ali no feudalismo, né, que todos eram, né, antigos, ou pelo menos descendentes dos antigos escravos de Roma, né? Feudalismo, né? Durante o feudalismo, o que acontece? Para mudar o feudalismo para o modo de produção capitalista, né? Os explorados, que eram justamente os servos da gleba e os que foram se tornando comerciantes e foram se tornando ali produtores de mercadoria, foram, né, comprando coisas, acumulando riqueza e foram comprando mercadorias e vendendo, e foi subjugando outros camponeses, foram subjugando outras pessoas, foram lá e
Na Revolução Francesa, degolaram o rei, instituíram ali, né, uma nova forma de vida, né, trouxeram o capitalismo, e isso trouxe o capitalismo, né? E aí ele pensa o seguinte, olha, é o conflito que, na verdade, movimenta a história, e é o conflito que não é o consenso, como, né, Durkheim pensava, como os funcionalistas passaram a pensar, né, e aqueles que foram pensar a partir do conflito, foram pensar a partir de Marx, foram pensar a questão, né, pensar a questão da sociedade a partir do conflito, explicar a sociedade, né, a partir disso, né? Weber também é um autor importante na sociologia, porque Weber vai ser pai de várias perspectivas, né, teóricas, né, que vão pensar na questão da agência, na questão desse pensamento consciente do indivíduo, visando uma transformação dentro do grupo social, controlando, né, as impressões que os outros indivíduos têm dele, né, para poder produzir um resultado na sociedade, né? Quer dizer, Weber, que vai pensar a partir da subjetividade, que vai pensar a partir da agência, né? Vai ser aí como é que eu vou dizer? Vai ser ali o inspirador, né, de determinadas perspectivas que pensam essa questão aí da interação entre os indivíduos, do indivíduo controlando as impressões dos outros indivíduos para poder produzir um resultado na sociedade, né, que é o resultado que ele queira na sociedade, né, e tem uma série não só o interacionismo simbólico, você vai ter também outras, a teoria da ação racional, que ela tem aí, né, a partir de Weber, que vai se pensar nessa questão aí de como é que o indivíduo, a sociedade ela é constituída e ela é produzida pela ação racional dos indivíduos, né? E é importante, tem questões aí, meandros, que a gente coloca aí nessa questão aí dessas várias perspectivas teóricas para a gente falar, mas para o momento é importante vocês entenderem o seguinte, né? A existência, a perspectiva teórica, ela é constituída desses dois âmbitos principais, né? Para o momento para a gente falar. Tem esse âmbito teórico, que aí a gente pensa a partir desses autores aqui fundamentais, e que esse âmbito teórico ele fornece diferentes interpretações para os fenômenos e sobre a questão do funcionamento da sociedade, né, da existência da sociedade, da forma como ela se manifesta e da forma como ela determina a ação social, né? E aí, né, para a sociologia, né, isso vai trazer aí uma situação, né, desse binômio sociológico aí, né, que você vai ter diferentes perspectivas teóricas que vão pensar de um jeito ou de outro. Que isso aí, né, gerou diferentes teorias que dialogavam entre si, conflitavam, né, isso vai trazer diferentes questões, né, diferentes formas de pensar a questão da sociedade, né, e pensar, né, a questão da vida social, né. Na próxima aula, a gente vai falar sobre esse âmbito empírico, né, enfocando mais detidamente o outro texto que vocês têm aí, que é o Questões Sociológicas, Perguntas e Respostas, que a gente vai falar sobre esse aspecto empírico da sociologia. A gente vai amarrar esses textos e dar continuidade ao que a gente vem fazendo. Então, agora eu vou abrir aqui para perguntas, questionamentos, para que vocês coloquem, se vocês quiserem colocar, se vocês entenderam, se vocês não entenderam. E também eu vou, e já peço a vocês que coloquem a chamada no chat, por favor.
E agora eu vou abrir para vocês comentarem, fazerem comentários. Podem ficar à vontade. Professor, eu tenho só uma dúvida em relação a esse arcabouço teórico que o senhor falou. Então, no caso, resumidamente, quando a gente for tratar nas ciências sociais, seja numa prova ou até mesmo num diálogo, no debate, nós temos que pegar o arcabouço teórico, digamos. Então, digamos aqui que a gente esteja tratando da questão do suicídio. Aí eu vou comentar o suicídio na visão de Weber, na visão de Durkheim, na visão de vários autores. Então eu tenho que medir o que eu vou falar de acordo com a teoria daquele autor, né? E não confundir os pontos. Exato. Mas porque o que vai acontecer é o seguinte, né? Você precisa conhecer esses autores, né? Porque quando você estiver fazendo uma pesquisa sobre um determinado fenômeno, quando você for interpretar esse fenômeno, né, interpretar os dados que você levantou, você vai perceber qual autor responde melhor, interpreta melhor aquele fenômeno que você está estudando, né? Entendeu aí? Porque você vai pegar e o autor Entendi. Né? Por isso é que é importante as aulas, né? E você conhecer os autores, né? Porque você conhecendo os autores, no momento que você se depara com a situação, imediatamente você vai ter aquele estalo na sua cabeça, diz, olha, fulano de tal falava isso. Não necessariamente esses 3 autores, né? Porque nós estamos no começo de tudo, né? Isso aqui é só o começo, né? Para além deles, tem uma série de outros autores aí que trabalham uma série de fenômenos, com várias perspectivas. Tem autores que vão juntar os 3, né, tentar superar essa debilidade que está sendo apresentada aí, né? Já teve autores que foram lá e juntaram esses autores numa perspectiva teórica só, né? Juntando aí todas essas debilidades, essas questões aí que ficaram mal durante vários anos, ao longo de quase todo o século XX, somente na década de 70 que a gente vai ter uma tentativa de amarrar esses autores numa coisa só. Mas até então, né, isso aí estava meio que... o pensamento sociológico era marcado pela multidiversidade, né, pela multiperspectiva, né? Então o pensamento sociológico ele era né, multifacetado, né? Somente depois da década de 70, quando aparece Bourdieu, quando aparece Giddens, Elias, né, autores que vão pegar e vão juntar essas perspectivas, esses binômios, e vão dizer, olha, não, mas a gente pode pensar a partir de Marx e Durkheim, né, assim, Weber e Marx, assim, né, juntando aí essas perspectivas teóricas e construindo outras narrativas e outros arcabouços teóricos que juntam essas questões que ficaram, né, separadas aí, em razão do pensamento desses autores. Certo, professor. Muito obrigado. De nada. Mais alguém? Momento de tirar dúvida e de falar alguma coisa é agora. Não precisa abrir a câmera se vocês não quiserem aparecer no YouTube. Não quiserem virar meme, né? Vocês podem... deixar a câmera fechada mesmo, não tem problema não. Eu não estou me sentindo solitário e nem estou triste. Podem ficar com a câmera fechada. O João falou que ele estava com a mesma dúvida do que a minha, então eu acho que deu para suprir as dúvidas direitinho, eu acho, não sei. Tá certo. Então a gente encerra por hoje. Eu acredito que sim, professor. Aqui no chat, pelo menos, ninguém mais está com nenhuma dúvida. Eu acho que sim. Então tá certo. Todo mundo já colocou o nome aí na frequência? Sim. Então tá. Então eu vou agradecer vocês pela paciência, por terem assistido a aula. Ei, qual é a frequência, gente? Rapidinho, professor. Você coloca seu nome no chat. Ah, sim, tá bom. Nada.
Pronto, professor, ela já colocou. Tá ok. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou disponibilizar a aula, né? Se não tiver tido nenhum dislike lá no YouTube, nenhuma. Vou colocar essa no YouTube também. Tá bom, professor. Daqui a pouco muito aparece um obrigado. meme aí, meu aí. A próxima aula será liberado se bater 50 likes. Exato. Bater 50 likes, eu libero a próxima aula no YouTube. Hã? Professor. Oi. Hein? Diga. Diga. Essa foi boa. Fala, Andrei, você queria falar? Eita, deu ruim. Ih, eu acho que. Será que. Professor. Será que caiu? Eu tô ouvindo. Você consegue Tá bem aqui no me site. ouvir? Tô ouvindo. Não, acabei de botar meu nome na lista de frequência, viu, professor? Você botou? Professor. Oi. Ô, Andrei, seu áudio tá dando muito ruído, cara. Se for possível, desliga o microfone. Andrei. Andrei. Professor. Ih, foi muito Essa aula nós discutimos no âmbito teórico. Tá melhor? Tá melhor meu áudio? Melhorou, Andrei. É possível te ouvir. Meu áudio tá melhor agora? Sim, sim. Sim. Ah, sim. Não, é porque eu tinha acabado de falar que eu botei meu nome na lista de frequência. Já chegou aí? Tá aqui. Já. Beleza. Era só isso mesmo. Professor, o senhor falou que na próxima aula a discussão vai ser no âmbito empírico, né? Isso. E daí, o senhor falou também que seria discutido com base no texto que nós temos, entre aspas. Eu não tenho um texto. Como é que eu consigo ele? Rapaz. Alguém tem aí também? Alisson, rapidinho, professor. Sim. Para me enviar? Eu disponibilizei no grupo da turma, tá bom, meu amor? O texto 1 e o texto 2. Referente às aulas que o professor tá dando, tá bom? Valeu, cara. É isso aí. De nada, amor. Tá certo. É isso, professor. Obrigado, viu? Nada. Então, até terça-feira. Até depois. Até, professor. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde, senhor professor. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau.